Então, a ideia é que esse fato político vá sendo repetido para que se torne verdade. Fábio, eu passei essa madrugada, em virtude desse assunto internacional, daqui a pouco vai começar a chegar nas pessoas, vendo a forma com que a esquerda está distorcendo um episódio referente a uma figura política, jogando um monte de coisa numa situação que era talvez até uma situação passional. Se é que a situação passional existe. Eles fazem isso. Eles pegam qualquer coisa. No caso, você está citando... pessoal, lembra da história da baleia? A história da baleia, por exemplo, com Como Bolsonaro, esquecer? Como esquecer? ela é ridícula em si. É ridículo. Só que aquilo era... Ninguém falava para isso para as pessoas. Eles falavam isso como o crime ambiental. Ele cometeu crime ambiental. Então, é uma pessoa que deveria estar cumprindo a lei, está transgredindo a lei, e no final, um absurdo, um pastel de vento gigantesco. Só que o dano daquilo ficou por 2 anos. O atual casal que ocupa lá o Palácio da Alvorada, no primeiro mês, a atual primeira-dama soltou uma notícia que depois se confirmou que não existia, uma notícia sobre os móveis do Palácio da Alvorada. À época, a Michelle Bolsonaro veio a público e disse, não, é só procurar, está no depósito. Mas, olha, levaram todos os móveis. Lembra disso? Só que é o seguinte, a imprensa dá a notícia pela surpresa, pela novidade, pelo escândalo. Mas depois ela não dá o mesmo espaço para a solução. Todas as questões envolvendo foram atribuídas ao presidente Bolsonaro terminaram em absolutamente nada. Aliás, a única coisa que eles mantêm ainda contra o presidente Bolsonaro, que vai cair lá na frente, é essa injusta condenação aí referente à questão do 8 de janeiro, que o presidente Bolsonaro não tem nada a ver, nem estava no Brasil, todo mundo já sabe disso, nem tem evento, não tem tomada de poder, não tem absolutamente nada disso, é uma invenção, eu não vou dizer qual é a maluquice, porque isso é uma estratégia bem pensada, porque quem queria efetivamente dar o golpe, tomar o poder, e tomaram. Né? Eles tomaram, calaram todo mundo com essa ilação. Perseguem 2.000 famílias com essa ilação. Tem gente exilada por conta disso, tem gente presa, Felipe Martins, presidente Bolsonaro, Braga Neto, Heleno, enfim, e tantos outros, né? O Paulo Sérgio, o Almirante Garnier. Então, toda essa turma, o Silvinei Vaz, pessoal, vocês têm ideia disso, caçaram a pensão, a aposentadoria do Silvinei Vaz. Ele ocupou o cargo mais importante da PRF. Olha, eu fico imaginando por que os colegas do Silvinei dentro da PRF... E detalhe, para quem não sabe a história, acho que é importante a gente trazer nomes como esse aqui para lembrar, viu, Fábio? O Silvinei, o motivo da raiva do Moraes com o Silvinei, e é um problema passional ali, pessoal, é o fato dele estar fazendo o trabalho dele. Ele deveria ser o orgulho da PRF. Porque a PRF, naquele dia fatídico lá, em outubro de 2022, eu lembro muito bem como se fosse hoje, ele estava cumprindo a missão de fiscalizar as rodovias contra os verdadeiros crimes eleitorais. Estavam um monte de ônibus circulando no país, carros sendo apreendidos com mala cheia de dinheiro, e simplesmente, olha, chama aqui não, para com isso aí. Isso, inclusive, é um problema importante, é um dos principais pontos frágeis, Fábio. Porque se você não fiscaliza isso, principalmente em áreas onde é dominado por determinadas facções políticas, eu vou chamar de facções, esse tipo de voto pago impera. O problema é que a gente vê em alguns estados, muita gente quer culpar uma região inteira. Não, pessoal, existe algo acontecendo por trás ali. Então, assim, tudo que sentou atribuir a essas pessoas era tudo falso. Não tem absolutamente nada. Do presidente Bolsonaro, toda aquela joia e não sei o quê, tudo pastel de vento, e no final não sobrou nada. Ainda está de pé capenga a história do 8 de janeiro, mas deve cair imediatamente. Então, logo o Flávio assuma, eu acho que isso aí vai ser revisto. Né? Alguém fez uma pergunta aqui, né? Vocês acham uma boa ideia o Flávio ir ao Jornal Nacional? O que vocês acham, pessoal, no chat aí? Você acha que é uma boa ideia, bota 1, você acha que não, bota 2, bota sua opinião aí sobre o Flávio ir no Jornal Nacional. Você sabe que o Código 22 acerta todas, né? Tudo que a gente faz aqui, o Flávio faz. Então, nós falamos, o Flávio não iria nesse debate, mas na minha opinião, ele vai no Jornal Nacional e na minha opinião, ele vai no debate da Globo. Nos outros debates, ele não vai. Mas no Jornal Nacional e na Globo, eu vejo o Flávio indo. Mas a opinião de vocês, se eles devem ir ou não, é outra coisa. Agora, que ele vai, ele vai. Vamos lá botar aqui. É para eu comentar, Fábio? Pode comentar sobre isso que você sim. Não, aí vou deixar, aliás, vocês votem aí, né? Se deve ou não. E quem acha que tem que ir, digita 2, quem acha que não tem que ir, digita 1, enfim, tá com vocês aí.
Mas a minha opinião é o seguinte, eu acho totalmente válido, eu vou acreditar no que o Flávio falou no último debate no domingo. Aquilo para mim foi muito bem elaborado como resposta à sociedade. Quem está destruindo o país é o Lula. Se for uma opção de confronto com o Lula, eu acho que o Flávio deveria ir. Uma opção de confronto com o Lula. O Jornal Nacional, a entrevista gratuita ali naquele momento, o presidente Bolsonaro tem uma boa recordação daquilo. Nós temos uma boa memória daquilo. O presidente Bolsonaro destruiu ali o Bonner. Aliás, ficou. Nunca mais o Jornal Nacional foi o mesmo. Eu até acredito o seguinte: tudo começou a dar errado na vida do William Bonner depois daquilo ali. Foi uma tristeza para ele. Né? O presidente Bolsonaro expôs como ninguém a naturalidade do presidente Bolsonaro ali. Então, assim, o Flávio acreditando que ele tem essa capacidade lá, que vá. Mas eu como estrategista, não iria. Eu não daria esse... eu daria esse desprezo à Globo. Eu daria como foi feito agora a mídia. Porque é o seguinte, ou a gente acredita que a gente vai mudar o mundo a partir das pessoas se posicionando nas redes e não sendo dominado por quem sempre nos dominou, e aí a gente tem que começar a virar as costas para esse pessoal. Olha, políticos já estão reconhecendo isso. O pessoal doeu no sistema o debate da Band. Doeu. Né? Mas é óbvio, a gente sabe que tem essa posição toda ali da Globo, o Lula pode se fazer disso. Se o Lula for, ou aceitar, e aí é uma incógnita, até porque o Lula, como é o presidente, e nas pesquisas que a Globo contrata, ele está na frente, só nas pesquisas da Globo. Né? Pode ser que ele seja o último, normalmente se faz isso, a ordem normalmente é essa, ou às vezes eles fazem sorteio. Então não dá para o Flávio saber se ele vai ou não vai. Pode ser que não vai, aí espera o Flávio não ir, aí vai para tentar desmoralizar. Mas eu acho que o Flávio não ganha um voto na Globo. Nenhum. Muito pelo contrário, tudo que vai fazer ali é dar palco para quem quer desgastar ele de alguma forma com perguntas como essa. Agora, o comportamento que o Flávio está tendo hoje nas respostas, o que ele tem feito com a imprensa agora é o mesmo que o presidente Bolsonaro fazia, colocando o pessoal no lugar dele. Né? Aí pode ser que ele saia muito bem e isso seja positivo. Não acredito que vira voto ali. Eu acho que o voto vai virar as pessoas nesse embate do dia a dia, enfim, nas redes, como já está acontecendo, né? E a imprensa vai ter um papel secundário. Já foi assim na eleição passada, mas agora está consagrado. Então, mas a escolha é da equipe do Flávio lá. Agora, debate é outra coisa. Se Lula e Flávio no debate, acho que o Flávio devia ir e passar logo, pregar esse último prego ali na esquerda e acabou. Ele tem essa capacidade. O Flávio é bom de argumentos e fala. O que ele não pode é dar palco para quem não merece. Mas é óbvio, a estratégia que vai definir são eles. O debate na Globo, o Lula vai com certeza, então o Flávio também vai. Né? Pode escrever aí, pessoal. Pode escrever. Ele vai. E no Jornal Nacional ele também vai. Porque as perguntas que vão fazer, eles vão fazer pergunta difícil para o Flávio. Mas são perguntas que precisam ser respondidas. E eu acredito que nesse momento vai ter gente assistindo a Globo. E é muita gente assistindo a Globo, galera. Infelizmente, é gente pra burro. E é uma oportunidade pro Flávio, na minha opinião, ele consegue ganhar voto na Globo. Ele consegue. O Flávio, ele tem um estilo que ele consegue pegar aquele cara isento. Ele consegue. Aquele cara que tá no muro, o Flávio consegue jogar ele pra direita. Pode ser só um voto, mas jogou esse cara pra direita, é nosso. Então, eu digo que ele vai pra Globo. Para os dois, tanto para essa sabatina aí e para o debate. A gente vai ver o Flávio nos dois. E eu concordo que eu acho que ele deve ir sim, nesses dois. Nos outros não deve ir. O Flávio é muito inteligente. E eu, cara, eu tô muito conectado com a visão do Flávio. Porque exatamente as coisas que eu venho falando, o Flávio vem fazendo, e eu tô concordando. Cara, é inacreditável, porque quando você vai num debate daqueles moleque que tava, aquele moleque e os outros dois lá, que não sabem nem o que tava fazendo ali, o que acontece? O Flávio falou, não são meus adversários. Não são meus adversários. Porque o Flávio sabe que quem vota nesse pessoal vai votar no Flávio. Pessoal, esses votos do Cury é do Flávio. O voto do Caiado é do Flávio. O voto do Zema é do Flávio. E a maioria do voto do Renan também vai vir pro Flávio. O Flávio sabe disso. Então o que o Flávio está fazendo é o seguinte, eu não quero brigar com essa gente
para que eles criem raiva de mim. Porque o Flávio poderia ir no debate e arrebentar com eles facilmente. Mas aí a pessoa que vota para eles ia se sentir tristinho que foi humilhado. E aí não vai querer votar no Flávio. Então a estratégia é, eu não vou humilhar esses caras. Deixa esses caras ali, Deus abençoe eles, porque o voto deles é meu. O Flávio sabe disso. Essa galera toda vai votar no Flávio no segundo turno. E isso vai ser a nossa vitória. Então eu vejo essa estratégia. Então eu vejo que ele vai na Globo, nos dois. Ele vai. E vai se sair bem. Vai ter pergunta difícil. Vai perguntar, você tá falando que isso não foi golpe? Ele vai dizer que não foi golpe. Ele não foi golpe. Mas sabe uma coisa importante, Moisés, que eu quero que o Flávio fale? E ele vai falar. Escreve aí, pessoal, que ele vai falar. Que ele se vacinou. Ele se vacinou. Eu só queria deixar um detalhe para o pessoal. A minha opinião não é se ele vai ou não vai. Isso aí, tanto o Lula quanto o Flávio provavelmente vão. Aliás, aí, ao que consta hoje, já foi até confirmado. A grande questão é se deveria. Então, aí é que eu digo que estrategicamente eu coloquei o ponto, porque eu acho que ele não deve ir. Mas se ele tiver essa mesma postura que está tendo agora, a questão é que já estão ensaiando com ele, né? As respostas das pegadinhas que vão fazer com ele lá. E não tem problema não, tá, pessoal? O político tem que estar preparado Exato. para esse enfrentamento. Né? Não é café com leite o político. O político tem que ser bom. E o Flávio, ele é bom nisso. Adotando essa posição que ele está adotando hoje, ele consegue tirar de letra. A gente já sabe, por exemplo, não tem nada contra o Flávio. Por exemplo, se perguntarem a situação envolvendo lá atrás, a questão do seu gabinete, seus assessores, pessoal, inquérito não deu em nada. Não teve. Foram lá, investigaram, não tinha nada. A questão, o filme, não sei. É isso aí, já foi prestado conta ali, é um empreendimento nos Estados Unidos. O que eu fiz ali foi conversar com alguém, porque não havia nenhuma hipótese, né? A cena cultural no Brasil é dominada pela esquerda e isso simplesmente não aconteceria. Então, assim, ele já tem as respostas, né? Já tem o ensaio. Aí a questão das pegadinhas, mas feitiço virando contra feiticeiro. O sistema achou, por exemplo, que ia enquadrar o Flávio e fez um favor para nós. Vamos colocar lá umas feministas lá que no menor sentido. Acabou que a gente tem um cara que é combatedor do crime organizado, contra a questão dos caras que assaltaram o INSS. A emenda saiu melhor que o soneto.